Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E neste vídeo será a segunda parte da nossa conversa, né? Do nosso estudo sobre as leis do universo. Nós estamos estudando a lei do pensamento, né? No último vídeo nós tivemos aí um término e deixei como continuação a segunda parte. Então, hoje nós vamos estar dando continuidade neste assunto super interessante, essa lei tão complexa e tão densa que é impossível tratarmos num vídeo só, né? Para quem não se lembra, depois eu vou deixar até o link aqui, tá? Para você estar acompanhando, você que não assistiu a essa primeira etapa do vídeo, né? Essa primeira parte. Mas para só retomar, quem não se lembra, o finalzinho do vídeo, nós estávamos falando sobre a frequência, né? A frequência que o pensamento emite e quando você se está numa posição, determinada posição da sua vida e você quer alcançar um outro posicionamento, tanto na carreira, vida profissional, vida amorosa, ou a compra de um carro, de um imóvel, quer seja o que for, né? Você está num ponto determinado da sua vida e você quer alcançar um outro ponto. Fizemos até uma gravura, a gente estava com flip chart, bem interessante, né? Eu gosto daquele modelo de aula porque fica bem didático, né? Hoje nós estamos aqui num ambiente um pouco diferente, mas eu não poderia deixar de estar com vocês neste momento e a gente dá continuidade nesse assunto. Então, a gente vinha falando sobre a vibração e que se você está numa certa frequência, numa determinada frequência, basta que você consiga alterar o seu estado vibratório e automaticamente você vai sendo elevado nas suas frequências. Tudo isso através do quê? Do seu pensamento, das suas ondas de pensamento. Como nós conversamos, os pensamentos são ondas e já conseguem ser medidas, né? O nosso cérebro, ele é uma estação eletrônica, né? Ali tudo é processado. Então os nossos pensamentos, eles já conseguem ser medidos, são ondas de pensamento e ela vai conectando com frequências. E assim funciona a lei da atração, que é uma lei secundária à lei da vibração. Então, todas as leis estão conectadas. Nós vamos tratar basicamente das 11 leis, né? As 7 principais, mas temos as sub-leis também. Então, a gente vai estar estudando de uma forma bem bacana, como fosse um bate-papo, né? Aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses quase 4 anos, eu quero trazer para vocês. E vocês vão deixando também perguntas, vão deixando questões, e a gente vai conversando e vai aprendendo juntos, tá bom? Então, é muito legal você entender esse princípio. Muitas vezes você pode até se perguntar assim, nossa, mas que estranho, existe uma lei que rege o pensamento. Ah, eu não acredito nisso, Virgínia, o que você está me dizendo. Ah, isso é história de filosofia e tal. Então, não é porque você não acredita que essa lei não funciona, tá? É exatamente assim, tudo que você vê ao seu redor, todos os seus resultados, toda a forma que está a sua vida hoje, ela é um produto da sua vibração, da frequência que você está, e quem controla isso são os seus pensamentos, tá bom? Então, você acredite ou não, isso já está atuando na sua vida, tá? Nós temos até um trechinho aqui no livro O Segredo, que o Bob Proctor traz com muita sabedoria, e eu deixei separado até para ler para vocês. Olha só que interessante, quem tem o livrinho aí, nós estamos aqui na página 21, tá? Bem no início. Olha só, se você não entende a lei, isso não significa que deva rejeitá-la. Você pode não entender de eletricidade e, no entanto, usufrui dos seus benefícios. Não sei como funciona, mas sei que a eletricidade permite cozinhar o jantar de um homem. Ou também pode cozinhar o homem. Interessante, né? E essa frase ela é muito real. Então, não é porque você não entende de eletricidade que você não usufrui. Nós não entendemos como o Wi-Fi penetra as ondas dos aparelhos e como que nos conecta. A gente não precisa entender dessa tecnologia, porém a gente usufrui. Não é verdade? Então, muitas vezes você pode não entender a fundo a lei, porque para você é um assunto novo, ou para você é um assunto que você já vem se interessando, você caiu aqui no meu canal por seguir alguma hashtag, ou porque você já viu algum vídeo, então você tem interesse nesse assunto e você está procurando entender melhor. Então você fala assim, bom, eu não acredito muito, eu não entendo muito, mas estou procurando entender. Assim como foi comigo também no início, e depois quando você
abre a sua mente para esse novo aprendizado e você se permite essa expansão de consciência, você começa a analisar os fatos. Não tem aquele ditado: contra fatos não há argumentos? Então você começa a ver que realmente é o que acontece. Você consegue ver no seu dia a dia, nos seus resultados, você começa a analisar na sua vida há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, a sua vida na infância, e você começa a fazer toda uma correlação, até mesmo com familiares, pessoas próximas, e aí você vai vendo que tudo aquilo realmente tem fundamento. E aí passa de ser uma conversa somente de uma filosofia, de livros antigos, do Antigo Egito, Antiga Grécia, mas algo que você realmente consegue sentir com propriedade na sua vida, né? Então, essa questão, quando ele traz da eletricidade, ele traz muito para os nossos dias atuais. Porque hoje nós não utilizamos o fogão a lenha, nós não utilizamos a lamparina. Hoje tudo é com um simples toque, você já consegue ligar o seu fogão. Você, no interruptor, você acende a luz do cômodo que você está e você usufrui daquela claridade, você usufrui de um banho quente, não é mesmo? Então você usufrui. Agora, como aquela eletricidade chega até onde você está e passa por um transformador, passa por um disjuntor, vem até o fio da sua casa, você não entende, mas você usufrui, né? Então, essa palavra, ela vem assim bem de encontro àquilo que muitas vezes a gente tem aquela pequena dúvida e aquele receio de se entregar a esse novo conhecimento, mas você vê que realmente tem uma fundação ali, né? Então, é muito bacana, porque o pensamento, ele é uma onda, ele é algo que pode ser medido, né? Como um impulso elétrico, ele tem toda essa função no cérebro. Então, é até interessante que no livro O Segredo também trata, e isso me tocou muito, porque era uma questão que eu tinha comigo e eu não tinha explicação. Isso desde muito novinha, e eu não conseguia entender. E depois esse mistério começou a ser desvendado para mim. Eu achei muito interessante. Já aconteceu com você de você estar pensando muito numa pessoa? Pensando, você acorda pensando, ou durante a tarde você tem aquele pensamento, você fica com aquele pensamento fixo na pessoa, e você encontrar essa pessoa pessoalmente? Já aconteceu com você isso? É muito mágico, né? Antes eu achava assim, gente, que incrível! Parece que minha mente tem um poder de conectar a pessoa que eu estava pensando. E não é que é mágico, mas é realmente algo que existe, né? Algo que tem fundamento. Isso já aconteceu várias vezes. Já aconteceu comigo de eu sonhar com uma colega antiga de escola, pensar naquela pessoa, nossa, faz tempo que eu não vejo aquela pessoa e tal. E aí, automaticamente, depois de algumas horas, receber uma ligação dessa pessoa. Ou chega um WhatsApp: oi, amiga, tudo bem? Aquela pessoa, você fala: meu Deus, eu tava pensando. Não tem até um ditado que o pessoal fala assim: ah, não morre mais? Tava pensando em você, tava falando em você? Então, essa lei da atração, que a pessoa foi atraída, mas ela foi atraída por quê? Por conta de uma vibração, e essa vibração foi gerada por um pensamento. Então, quando você aprende a controlar tudo isso, toda essa ciência, né, que hoje já é comprovado cientificamente, fica melhor de você levar a vida, fica mais gostoso e fica interessante. Então você começa a ver que realmente tem sentido, né? E não é tudo assim obra do acaso, porque se nós cremos num criador, nós cremos num algo superior, numa inteligência superior, num Deus, numa inteligência absoluta, no divino, no universo como um todo. Todas as religiões e crenças, elas apontam para um ser único e absoluto, né? Nós chamamos de Deus, a grande maioria cristão tem como nome de Deus, mas nós sabemos que é uma inteligência infinita. A própria Bíblia trata, né, como a sabedoria, como a inteligência, como o único, como o todo. Então, se você começa a jogar esse tipo de acontecimento na obra do acaso, você está desqualificando esse ser que a gente tem como único e absoluto, como o criador de todas as coisas. Porque se ele detém todo o poder, ele é a energia principal criadora de todo o universo, é quem comanda tudo, como você pode jogar um acontecimento na obra do acaso, na obra da coincidência, na obra da sorte? Entendeu? Então você está desqualificando aquele que você crê que é o todo, que é o Deus, que é o absoluto. Então, a partir do momento que nós cremos que existe esse todo,
e nós somos parte desse todo, nós somos co-criadores juntamente com o todo, então nós temos sempre que acreditar que tudo está fluindo, tudo está conectado e por um grande propósito, né? Então nada é obra do acaso, nada é coincidência, tá bom? Então, essa é a parte muito interessante da lei do pensamento. Não tem como, por exemplo, você falar assim, eu não aceito a lei da gravidade. Então, eu vou jogar uma maçã no chão e ela vai subir. Não, ela não vai fazer isso. Porque a lei, independente de você acreditar ou você não entender como ela funciona, ela existe e está aí. Tá bom? Então, qual a importância? De repente você falar assim para mim, tá bom, Virgínia, nós vamos estudar as leis principais, as subleis, mas qual o sentido de tudo isso? O porquê entender tudo isso? Vamos lá. Você prefere passar pela vida de uma forma sendo um coadjuvante? Ou você prefere passar pela vida sendo protagonista da sua história? Podendo fazer da sua vida, da sua história, a melhor trajetória possível, alterando totalmente aquelas pessoas que te rodeiam, né? Fazendo delas mais felizes, mais contentes, tendo uma vida mais proveitosa e podendo deixar um legado para aquelas pessoas que te cercam, até mesmo para o mundo, porque hoje o mundo está conectado, todos temos acesso a todo mundo e conseguimos transmitir algo de bom, né? Para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que nos cercam, que nos seguem, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, assim, nós estamos conectados, então nós podemos passar pela vida com um real sentido. Ou nós vamos deixar sem conhecimento nenhum dessas leis, e deixa a vida me levar, a vida leva eu, e tá tudo bem. Então, eu acho que se você parar para pensar, existe todo um sentido, existe todo um porquê, existe uma causa, e se a gente tem acesso e podemos aprender e podemos aplicar, por que não? Não é verdade? Então, esse é o intuito, porque assim, de repente algum resultado na sua vida não está sendo tão bacana, não está sendo positivo e você não entende o porquê. Você já foi em psicólogo, você já passou em terapia, você já teve estudos caríssimos, você já leu livros, você se pergunta na religião, você se cobra, você ali muitas vezes se depara com pessoas diferentes, tá? Não vamos aqui julgar se ela faz o certo, se ela faz o errado. Então você está ali num grupo, você está ali numa comunidade e você se chateia, você se magoa, e aí você começa a se perguntar, então não faz mais sentido. Então eu segui algo que eu achei que ia me ajudar, mas não está me ajudando. Você viu como que minha vida ficou depois de tal evento? Então você começa a culpar circunstâncias, coisas, pessoas externo à sua vida, quando a solução está dentro de você. A real solução e o real porquê das coisas está dentro de cada um de nós. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, essa é a importância de entender das leis. Esta é a importância de você entender como elas funcionam, porque aqui, ao longo dos nossos estudos, vocês vão perceber que uma complementa a outra. E se você infringe uma lei, o que acontece? Você é punido. Ou na diretriz de uma escola, você tem disciplinas ali no seu trabalho, você tem regras. Toda vez que você infringe uma lei, você está tendo aquela punição de acordo com aquela infração que você teve, certo? Como se fosse uma lei de trânsito. É uma lei, é algo universal que rege todos os princípios que o Criador do universo deixou para que nós pudéssemos usufruir da melhor maneira, né? Então, algumas pessoas vão conduzir a vida no vitimismo, no sou coitadinho, ninguém me olha, ninguém me quer, o porquê disso está acontecendo comigo, porque a chuva cai sobre minha cabeça, porque o sol cai sobre minha cabeça, porque, entendeu? Tudo porque olhando no lado negativo. Sendo que, se você pegar as mesmas situações adversas para aquela pessoa, você olhar de um outro ângulo, você consegue ver que não foi tão ruim assim. Entendeu? Então, isso por quê? Porque o universo é regido por leis e a partir do momento que você infringe uma lei, você começa a ter problemas. Você começa a ter resultados desfavoráveis e você não entende o porquê. Você já procurou, mas você não consegue entender. Então, essa é a importância de você ter o conhecimento. Não é tão complexo assim, porém também não é tão simples. Você tem que ter um certo interesse em entender e aprender e praticar, mais do que aprender, praticar, porque você vai ter que desconstruir coisas que você aprendeu ao longo da sua vida toda, ao longo de uma jornada. Você foi criado desde a sua infância ouvindo certas coisas,
tendo como crenças alguns princípios, e você começa a ver a sua relação com o mundo conflitando com algumas coisas que você vai aprender nos estudos das leis, tá? Então é isso que você tem que ter, essa flexibilidade e essa abertura. Por isso que é chamado de expansão da consciência, porque até hoje você teve uma diretriz e você tem consciência de alguns fatos. E você estudando as leis, você tem que estar totalmente aberto para você falar, nossa, então é por isso, e analisar. Talvez a princípio você escute algo e aquilo não entra dentro da sua cabeça como sendo algo aceitável, porque vai bater de contra com o que você sempre ouviu. Imagina você 20 anos ouvindo toda vez aquela mesma coisa, 30 anos, 40, 50, 60 anos. Então, para você deixar de acreditar em algo e colocar um princípio novo dentro da sua mente, para você assimilar e começar a seguir um novo caminho, talvez você tenha um pouco de resistência. E aí nós vamos entrar numa outra lei, porque existe a lei também da não resistência. Então vocês veem como tudo é intercalado e tudo é muito interessante. Tem a lei do ritmo, a lei da polaridade. Gente, é um assunto assim extraordinário. Você consegue começar a ver as coisas com outros olhos. E aí a sua vida parece assim que muda de uma forma dos atos mais simples. Não que hoje você está num patamar, amanhã você vai estar em outro. Não é isso. Mas você começa a caminhar com luz. É como se você estivesse andando numa viela bem escura e estreita e você não enxerga possibilidade nenhuma. E vem aquele facho de luz e ilumina o seu caminho e te dá a direção. E parece que aquilo expande de uma forma que você fala, nossa, eu nunca pensei nessa possibilidade. Então, de repente, você está vivendo uma situação que você só enxerga trevas. Tudo está contra você. A família, o esposo ou a esposa, os filhos, o trabalho, os amigos sumiram, a situação financeira está decadente. Quando você começa a estudar as leis e você começa a entender que, querendo ou não, você está num universo, você está inserindo num universo, independente do país que você esteja, da situação econômica, você é um ser encarnado fisicamente, você está aqui no universo. Este universo é regido por leis. É como se fosse um jogo. Então, para jogar o jogo da vida, você tem que estar ciente dessas regras, dessas leis. E se você está dentro das leis e começa a seguir as leis, você está indo no fluxo. Então, se você está no fluxo, a sua vida está o quê? Fluindo. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que elas são complexas, elas têm a simplicidade. Basta você querer entender e colocar isso em prática, tá? Então, gente, é um assunto muito bacana. No próximo vídeo a gente vai estar destrinchando outras leis e de vez em quando a gente acaba voltando em uma em outra, porque assim, elas são todas intercaladas, tá? Mas eu acho que vocês já conseguiram sentir um pouco aí do que a gente pode estar expandindo e aprendendo juntos sobre esse assunto. E conforme a gente troca essas experiências, a gente também aprende e a gente também cresce. Então, esse é meu intuito, essa é a minha intenção de estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Que vocês estejam aptos a pelo menos abrir a possibilidade de aprender e analisar. Ao invés de você já resistir de cara, você se abrir e falar, peraí, deixa eu pesquisar mais um pouco. Deixa eu entender isso que a Virgínia está falando. Vamos levar a fundo esse conhecimento e deixa eu verificar se realmente é verdade. Será que eu não estou infringindo alguma lei? E aí você vai começar a perceber e com o tempo isso vai ser tão automático, vai se tornar uma brincadeira diária ali tão bacana e você vai ver o quanto construtivo isso vai ser para você e para as pessoas que te cercam. Tá bom? Provavelmente no próximo vídeo a gente ainda trate um pouquinho da lei do pensamento. Não sei se eu vou chegar a abordar ela no vídeo todo, mas é capaz de nós já entrarmos numa outra lei, mas abordarmos um pouquinho ainda a lei do pensamento, a questão do coletivo, como que isso interfere na nossa vida, nos nossos hábitos também. Então, talvez a gente tenha esse último vídeo aí tratando dessa lei do pensamento, mas eu vou ver se eu consigo já entrar numa outra lei e a gente somente complementar esse finalzinho a respeito dela, tá bom? E vou deixar aqui para vocês, como eu falei, o link do nosso último vídeo, para você que não assistiu, está assistindo e está acompanhando também, tá? Eu agradeço muito essa oportunidade de estarmos aqui, então nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre, quem agradece
a graça desce.